Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. Eu, Marcelo Santoro, vou conduzir mais uma vez esse papo empreendedor e inspirador para você. E o meu convidado de hoje, pra lá de especial, é um homem extremamente culto, inteligente e preparado, um empreendedor de sucesso, um grande inovador. Eu vou trazer para vocês, logo de cara, Ari Bolognese, o doutor e especialista e o grande fundador da Home Care, da Home Doctor, a maior home care do Brasil. Tô certo, doutor? Sim, sem dúvida. Tem algumas coisas, sim. A Home Doctor é grande, sem dúvida nenhuma. Mas você exagerou um pouco comigo. Não sou tudo isso também, não. Obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, tentando trazer a experiência de vida, uma experiência de empreendimento, que também considero que foi de sucesso e vem dando trabalho para a gente nos últimos 30 anos aí. Doutor, é uma honra recebê-lo. E quando a gente fala de empreendedorismo na área médica, eu tenho uma esposa dentista, eu convivo com muitos médicos e advogados também. E eles têm uma particularidade. Muitas vezes, eles têm muita dificuldade de serem o gestor dos negócios. Eles têm, são extremamente inteligentes, extremamente desenvolvidos intelectualmente, mas como gestores de negócio, eles têm uma certa dificuldade. Muitas vezes eles delegam. E você, pelo contrário, você, além de ser um grande especialista, um grande médico, vai falar a respeito, você montou uma grande empresa, foi o fundador de uma empresa inovadora, que é a Home Doctor, que tem 30 anos de mercado, salvo engano, e que você explorou um mercado praticamente inexplorado e com muito sucesso. Como é que foi essa sua caminhada de médico para empresário, para empreendedor e 30 anos se dividindo entre as duas atividades, de empresário e também médico? Não foi fácil, né? Como dizem, todo mundo vê o sucesso, mas esquece o empenho necessário para chegar lá, né? Mas foi muito difícil, é um choque muito grande para quando você trabalha e é formado em profissões extremamente técnicas, como medicina, a própria advocacia, engenharia, e que você não tem a formação nem em business, nem em administração, de forma geral, e muito menos no comercial, né? É uma coisa que médico, na maioria das vezes, detesta é falar sobre dinheiro, né? Uhum. Principalmente com o paciente. Então, foi um aprendizado cheio de quedas e superações. Não foi fácil. Realmente, como você disse, era um projeto que trazia uma inovação na forma de atender pacientes fora de um sistema habitual hospitalocêntrico e que não havia exatamente um modelo que se adaptava à necessidade brasileira. Então foi muito esforço, muito sacrifício, apoio de família, apoio de amigos e principalmente os sócios se sacrificando e fazendo uma transição de um trabalho puramente assistencial para um trabalho que mistura a assistência, mas também a gestão, a inovação, a incorporação de novas tecnologias. E como é que foi isso, doutor? Assim, hoje você atua na área mais conhecida como home care, que é atendimento de saúde domiciliar. E da onde veio essa ideia? Como é que foi o começo desse grande desafio? Porque eu achava, inclusive, antes da gente bater aquele papo, você tinha sido a primeira. Você me disse não, que vocês foram a segunda ali que começou, entre Terceira as empresa, mais ou segunda e a menos. terceira. Mas vocês não tinham um modelo de negócio formatado, pelo menos não no Brasil. Não sei fora como era. Uhum, Mas queria que você falasse um pouco desse seu desafio. Como sim. é que foi ser um pioneiro nisso? Olha, é importante saber que o atendimento a pacientes, ele não começou no hospital. Pelo contrário, a história da medicina nos mostra que nós começamos a atender o doente aonde ele se encontrava, muitas vezes, né? Desde de tempos pré-históricos, vamos dizer assim. Então, atender em casa ou atender em um lugar fora do hospital não é uma coisa realmente nova.
Uhum. Ela foi esquecida por um tempo, onde se priorizou o atendimento hospitalocêntrico, até por causa das tecnologias, as novas tecnologias, a facilidade de acesso do médico e da equipe de saúde ao doente e tudo mais, que era uma necessidade muito difícil de ser alcançada por pessoas que moravam no campo, que moravam na beira das cidades, vamos dizer assim. Na cidade você tinha um acesso muito mais facilitado, então era muito cômodo, em vez de ser atendido em casa, ir para o hospital, né? Mas até uma boa parte do século passado, muitas pacientes tinham nenê, tinham parto na própria casa, Sim, né? E claro. não no hospital. Então, existiam alguns modelos, o modelo americano, o modelo europeu, o modelo canadense, mas que nenhum deles se aplicava ao Brasil, porque cada um tinha uma estrutura de saúde específica, uma forma de administrar, uma saúde mais voltada ao serviço público, outra uma saúde privada misturada com serviço público e a estrutura urbana muito mais diferenciada do que era ou do que é Sem ainda hoje dúvida, no Brasil, sem né? dúvida. Então tivemos que pensar em todos esses aspectos para poder não levar risco para o domicílio. Mas vínhamos de uma escola e de residências de médicos mais antigos que costumavam atender pacientes em suas casas. Eram médicos que eram professores, que tinham sua clínica privada, mas eram médicos de bairro também na época. Então nós tínhamos exemplos e tive a oportunidade de chegar a atender pacientes, fazer consultas domiciliares, mas numa escala muito diferente do que era necessário para isso. No momento em que nós pensamos em fazer isso, era um momento de transição na saúde. No Brasil, pelas dificuldades econômicas que existiam, a saúde não era tão bem gerenciada. Nunca houve uma preocupação de ter gestores profissionais, administradores voltados para o assunto saúde. Geralmente, quem gerenciava um serviço de saúde, uma operadora de saúde ou um hospital, uma Santa Casa, eram médicos, eram enfermeiros, pessoas que tinham formação na saúde. Alguns tinham habilidade nata Sim, para a gestão, mas a maioria não tinha formação específica para isso. claro. Só que, naquela época, a nossa economia era muito desequilibrada, a inflação corria solta, se aplicava dinheiro em overnight e ninguém podia ficar com dinheiro no bolso que isso se desvalorizava. Desvalorizado. Então, esse ganho financeiro que existia apagava qualquer erro de gestão que pudesse acontecer na saúde. E nós viemos por um ponto de estabilidade econômica depois dos planos econômicos até chegar no plano real. Uhum. Isso começou a trazer uma carga de custo não percebida para a saúde e todos os gestores começaram a perceber a necessidade de aperfeiçoamento, aprimoramento, tanto no aprendizado deles de como conduzir a situação, quanto na condução dos serviços de saúde, que eram um pouco amadores até comparados a outros setores da economia, né? Então estávamos no momento certo, na hora certa, com uma ideia de sucesso, que pretendia trazer essa gestão para o tratamento do paciente, tentando usar o necessário e suficiente, com qualidade, sem desperdícios, começando a gerir o desperdício. Copiar quem? Não existia um sistema Um que se modelo, né? adaptasse. Tínhamos que escrever. E tivemos sorte de apresentar para uma operadora de saúde na época. Essa operadora de saúde estava procurando soluções, nos deu um voto de confiança porque já prestávamos serviços de uma forma de auditoria para essa operadora, que era a Autolatina na época. Que para aqueles que são Sim, mais sim. jovens, era a fusão da Volkswagen com a Ford, que tinha um plano de saúde próprio. Eu não sabia disso. É. Lembro da E Autolatina, claro, da mas não lembro Autolatina. dessa do plano de saúde, eu não lembro. Era a fusão, porque a Volkswagen tinha um plano de saúde próprio e a Ford não, eram terceirizados. E na época eles juntaram e fizeram um plano de saúde próprio. E nós acabamos começando por trabalhar com a Autolatina e começamos a apresentar resultados. Naquela época, os hospitais ficavam lotados de pacientes crônicos, pacientes que ficavam meses ou Sim. anos hospitalizados, ou às vezes por precisar de uma pequena parte do que o hospital oferecia. Então, a partir do momento que nós começamos a levar estrutura, recursos humanos, atendimento 24 horas, atendimento de urgência
para remoção, para levar para casos mais sérios do domicílio para o hospital, nós começamos a inverter a lógica, porque os leitos eram ocupados por esses pacientes, havia uma falta de leito, a gestão de leito era fundamental, era ruim muitas vezes para o hospital deixar também pacientes Claro, crônicos claro, sem que, dúvida. que, que traziam um rendimento, mas um rendimento baixo para o hospital, e ter uma fila de pacientes agudos precisando de leitos hospitalares. Então isso caiu como uma luva. Quer dizer, vamos começar a gerenciar recursos, vamos começar a gerenciar leitos e fazer com que a fila da atenção à saúde comece a andar. Isso fez sucesso. Com alguma desconfiança no começo, porque era uma coisa. Natural de qualquer novo negócio, né? E não havia como Ainda mais se copiar. envolvendo saúde, né, doutor? E foi escrito a quatro mãos, quer dizer, o prestador de serviço com a operadora de saúde. Uma coisa que coubesse tanto no planejamento de uma operadora de saúde, quanto do prestador de saúde, dando qualidade assistencial necessária e suficiente para o paciente, sem aumentar riscos, trazendo, portanto, resultados que eram muitas vezes melhores que os resultados de pacientes que ficavam meses no hospital. E aí tem vários fatores para isso, né, doutor? Você ficar em casa, acompanhando da sua família, com os cuidados, tudo bem, de uma enfermeira, médico, te vendo regularmente na sua casa, evitando estar num clima de hospital, num ambiente hospitalar. A gente até comentou antes, meu pai, quando ele foi internado, meu pai faleceu, ele morreu de uma infecção hospitalar. Ele tinha uma doença que não tinha nada a ver, estava ali tentando e teve uma infecção generalizada, vários pacientes pegaram, então ele aumentou o risco dele de uma contaminação estando ali. Então essa evolução também se deve a estar em casa, né, doutor? Você evita esse ambiente hospitalar e tem o convívio da família ali perto. Então eu imagino que esse seja também um fator de melhora, né? Um dos principais. Sem dúvida, sem dúvida. A infecção hospitalar, ela ocorre pelo acúmulo de pacientes, doenças graves, infecções que existem no mesmo ambiente. Sim. Apesar de todos os cuidados que são feitos, se evoluiu muito nisso para evitar, mas este risco existe para pacientes que ficam muito tempo. E os pacientes mais crônicos acabam sendo reservatórios, muitas vezes, dessas infecções e acabam sendo vetores, vamos dizer assim. Exato. Se você começa a estar no hospital somente no momento necessário para o tempo, para o timer, para o tratamento da sua doença naquele momento, existe a possibilidade de fazer um preparo pré-hospitalar em casa e um acompanhamento pós-hospitalar também em casa, em que você, além de liberar leitos para fazer uma gestão e um giro rápido de pacientes que possa atender a toda uma fila e uma gama de doenças, você faz com que o paciente fique o menor tempo possível, diminuindo riscos de problemas psicológicos, de estresse, de depressão e também da infecção hospitalar. Isso é bom para o hospital e é bom para o paciente e para a sua família. Até a família também sofre muito, né? Acaba sendo um processo bastante Hoje, como é desgastante, né? bastante usado por várias operadoras de saúde, por vários hospitais que integraram o sistema, nós acabamos desenvolvendo protocolos em conjunto para que a coisa fosse feita de maneira mais ordenada, mais adequada, no momento certo e com agilidade. Todos vêm como um ganho para o sistema de saúde. Não, excelente. Doutor, quais são os principais riscos? Os benefícios a gente já falou um pouquinho, né? Mas quais são os principais riscos na hora de contratar uma home care, uma empresa de serviços domiciliares na área de saúde? Vamos supor, eu estou me colocando do ponto de vista de um consumidor, tá? Agora, porque hoje você já tem várias no mercado, né? Como é que você faz para saber se a empresa é boa, se o profissional é qualificado? Porque, no fundo, você está colocando uma pessoa, às vezes mais, dentro da casa do paciente, né? Isso, só por isso já gera Um certo um desconforto, desconforto, né? sim, sem dúvida. A dificuldade é, primeiro, ter informações a respeito da empresa, sobre a idoneidade, sobre a qualidade, tem indicações da própria equipe médica, equipe de saúde no hospital, que
conhece os erros e acertos Claro. dessas empresas, que como qualquer hospital, como qualquer situação, é impossível você estar 100% certo o tempo todo. Então, erros podem acontecer, como Sem acontecem dúvida, dentro de claro. hospital, dentro de consultório e tudo mais, em toda atividade humana. Mas o importante é aquela empresa que busca a qualidade, que busca o treinamento constante, que busca a harmonia na relação com a família e o paciente. Quer dizer, quando você entra no domicílio, você tem que lembrar que você está invertendo o ambiente da prestação de Sem serviço. dúvida. A partir do momento em que o paciente entra num hospital ou numa clínica para fazer um tratamento, ele está entrando num ambiente estranho, o próprio ambiente o inibe um pouco e ele se sente um pouquinho conduzido Uhum. de alguma maneira, dando pouca, vamos dizer assim, pouca opinião em relação às conduções, apesar de existirem momentos em que o médico pede para que hajam escolhas e tudo mais. Sim, Mas aquele ambiente oprime um pouco, como claro, você está na casa de outra pessoa, né? claro, E na atenção domiciliar, isso é invertido. Os estranhos, os invasores, são a equipe de saúde, a equipe do home care. claro. E o importante é perceber que o paciente e a família vão acabar integrando a equipe de atenção à saúde no domicílio. E eles precisam e devem ser ouvidos e opinar e ser esclarecidos sobre suas dúvidas para que se possa triar o caminho do melhor tratamento, da melhor prevenção de problemas. Sem isso, o relacionamento acaba se tornando dificultuoso, conflituoso. E importante é que a atenção domiciliar, ela não visa substituir a, 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 a família do paciente ou as Claro, obrigações e claro. os deveres de uma família. A família tem que incorporar a sua parte. É difícil ter um familiar doente? Sem dúvida nenhuma. Mas é mais difícil ter esse familiar doente afastado de casa, num Mas sem hospital onde dúvida. você precisa fazer uma escala de revezamento de familiares para poder fazer a Sim, companhia no sem dúvida. hospital, do que ter em casa. Sendo que também em casa é bom por esse lado, mas são pessoas a mais entrando na sua rotina do dia a Claro. dia, atrapalhando um pouquinho aquela rotina anterior, mas é por um momento em que o paciente Específico, possa né? melhorar e ter uma alta. Não, sem dúvida, doutor. Doutor, eu tenho, já comentei isso com você, eu tenho um amigo muito próximo, o Johan Berman, que também é proprietário de uma home care. Uhum. E aí, num bate-papo uma vez com ele me disse o seguinte: cara, eu não dobro o tamanho da minha home care, porque a grande dificuldade hoje é a contratação de profissionais com duas características. Primeiro, qualificados. E segundo, comprometidos. Porque também, além do cara ter a qualificação técnica, é muito importante o comprometimento, porque se um dia ele falta, não avisa ou alguma coisa do tipo acontece, você prejudica demais a vida do paciente e, por consequência, a credibilidade da empresa. Né? Então, realmente, esse é um dos grandes gargalos. Sem dúvida. Esse é um gargalo importante desde o início e lembrar que nem todo profissional da saúde, nem todo médico, nem toda enfermeira, nem todo fisioterapeuta e os outros profissionais se adaptam a uma atenção domiciliar. Sim, Atender em casa não é para todo mundo. Existem perfis de profissionais que se dão bem e outros perfis que sonharam a vida inteira em fazer isso e quando fazem não gostam e voltam correndo para o hospital. O importante é que nós percebemos que há uma falha de formação nesses profissionais, principalmente do auxiliar de enfermagem, que é o profissional que fica mais tempo em contato com vários dos pacientes. Quando esse paciente precisa de uma estrutura quase que hospitalar dentro do domicílio, ele geralmente acaba contando com a permanência ou 12 ou 24 horas de enfermagem no próprio domicílio, né? excelente. E isso é uma invasão bastante grande da privacidade Claro, de um claro. lar. E esse profissional precisa ser constantemente treinado. Ele nunca foi treinado para isso numa escola de Sim, enfermagem ou no meio acadêmico, ou muito menos dentro de um hospital. Nós sentimos ao longo do tempo a necessidade de um treinamento perfeitamente. abundante, intenso, e criando técnicas e protocolos específicos para o domicílio. Não adianta nada você levar um paciente para o domicílio e continuar usando protocolos hospitalares. Os protocolos Completamente hospitalares diferente. Né? têm a sua motivação.
por causa da forma como eles são prestados, as necessidades, a forma de esterilização, a dificuldade, porque são vários pacientes no mesmo andar ou no mesmo UTI. Então, no domicílio, você tem um paciente, você tem uma família cuidando, é sempre a mesma equipe e tudo mais. Então, os protocolos são um pouquinho diferentes. E ao longo do tempo, nós vimos que só isso não bastava. E na Home Doctor, nós acabamos fundando o IEP, um Instituto de Ensino e Pesquisa sem fins lucrativos, ligado à faculdade, mas à empresa, mas totalmente sem fins lucrativos. Por quê? Percebemos que treinar para o mercado era melhor do que não fazer nada, porque era frequente a gente pegar profissionais que tinham vícios ou costumes inadequados em outras empresas, que muitas vezes, pela facilidade de montar a empresa, atraía pessoas pouco afeitas ao trabalho e com desconhecimento técnico, então tinha uma dificuldade de reconhecer a falta de qualidade, né? Então nós começamos a qualificar esses profissionais e sempre temos facilidade de contratá-los. Hoje em dia está havendo, me parece que não só na enfermagem, mas também em várias profissões, uma dificuldade de profissionais que estão se adaptando de outra maneira no pós-pandemia, em relação à sua vida, com família, com trabalho. Então tem sido bastante difícil, mesmo treinando e qualificando esse pessoal. Por isso nós estamos agora, lançamos há 2 anos, uma forma diferenciada de fazer a atenção domiciliar sem muita permanência no domicílio, através do avanço tecnológico, com bastante equipamento, monitores de oximetria, de pressão, monitores de aparelhos de ventilação mecânica e outros, monitorados real time por uma central que os monitora e percebe quais estão precisando de alguma intervenção antes do tempo. E aí dispara uma equipe para casa. E está funcionando muito bem. Está funcionando muito bem. São tecnologias que hoje são possíveis, inclusive pela facilidade de comunicação, pelo avanço da internet, o avanço da telefonia e a facilidade da imagem que você não tinha alguns anos atrás, Sim, era som, mas não imagem, era comunicação somente verbal. sim. Então isso está trazendo um alento, estamos sensibilizando as operadoras de saúde que o importante é ter a monitorização do paciente nessas 24 horas, não importa de que maneira. Se você puder resolver ou diminuir a presença humana no domicílio, deixando a família mais à vontade, mais capacitada e segura, isso também tira um motivo de estresse do domicílio. E não que isso custe mais barato, pelo contrário, acaba custando muitas vezes mais caro, né? E só que nós vamos ter problemas de recursos humanos devido a uma nova legislação que fixou um piso salarial, por exemplo, sem discutir adequadamente com o meio de saúde como um todo, seja ele público ou privado. Tivemos que tentar arrumar a forma de isso ser executado, está em trâmite ainda, está em negociação, mas isso faz com que a quantidade de profissionais que existem no Brasil, principalmente de enfermagem, talvez passe a ser insuficiente para atender todos os serviços de saúde. Esse é um ponto que temos que pensar também. Sem dúvida, existe essa dificuldade. Não é, evidentemente, apenas na área de saúde, a gente vê também na área de tecnologia, a gente vê em outros setores também, a mão de obra qualificada tem feito falta. E vocês resolveram, pelo menos parte do problema, criando especializações, treinamentos para essas pessoas, muito bem elaborado, é aquela história da demanda. Mas você tocou um ponto que eu achei bem importante, né? Eu tenho abordado isso bastante com os meus convidados aqui, que é o uso da tecnologia, e agora a gente pode falar também da inteligência artificial, né? Eu ainda não perguntei para médicos, já perguntei de todas as áreas basicamente, como é que isso tem sido usado, se tem sido
parte do processo, se ainda é um pouco nebuloso para a parte médica. Como é que está o uso da inteligência artificial, doutor? Eu desconheço hoje na clínica diária como isso está sendo usado por alguns médicos, mas eu acredito que alguns já estejam usando de alguma maneira. Não é uniforme, nem todos têm acesso a Sim, isso e hoje você tem dificuldade de atender um paciente no serviço público com um receituário e caneta, que dirá ter um terminal de computador ou alguma coisa que possa te ajudar claro. naquela hora. Então, existe sim, eu acho que ainda existe muita pesquisa, existem centros de excelência que já estão avançando mais, pelo que a gente demanda, literatura e noticiário de forma geral, Sim, mas existe uma confusão muitas vezes, achando que daqui 1, 2 anos ou 5 anos nós vamos substituir o médico, a enfermeira e tudo mais. Não, o atendimento à saúde continua sendo um trabalho artesanal, né? O que você tem que pensar que a inteligência artificial, como outras tecnologias, elas estão vindo para fortalecer o arsenal disponível para todo o setor de saúde também. sim, Bem empregado, vai ajudar na triagem, na identificação de pacientes potenciais de potenciais complicações que precisam de intervenções precoces e tudo mais, e vai ser uma grande ferramenta para um médico que, apesar de ter uma especialidade, ele tem que estar atualizado o tempo todo e o corre-corre do dia muitas vezes não permite que ele leia todos os artigos necessários claro, para a sua claro. especialidade, e mesmo se ele consiga fazer isso, ele vai estar dentro da especialidade dele. O que tiver relação com outras especialidades, ele vai estar sempre precisando de ajuda. Então, eu acho que está evoluindo, vai ajudar muito, principalmente na parte burocrática da saúde, mas também na parte assistencial em relação a diagnósticos, isso ajuda, mas ainda o conhecimento médico, o feeling, o olho clínico, vamos dizer assim, que o leigo gosta, quer dizer, aquele ver o paciente, encostar no paciente, é super importante. Ah, sem dúvida, eu concordo muito com o senhor. Acho que isso é fundamental, né, doutor? A gente. A história da. Tem uma frase antiga, fala, tecnologia é serviço do homem, né? Ela bem adaptada, ela tem sua relevância e importância em qualquer setor, mas isso. Aí eu vou voltar à frase da nossa antiga presidente Dilma, ela fala. O médico tem que estar ali para dar uma parpadinha, para É, olhar, para não, ver, porque eu, por mais que a inteligência, que a medicina avance, eu acho que eu acredito para mim, né, que é fundamental a participação humana nisso, né? sim, É, existem, você vai falar muito melhor do que eu, existem diversas complicações, diversas doenças que um médico experiente ele consegue de uma forma muito rápida entender, prever já pela quantidade. Eu não sei até que ponto a inteligência artificial vai ter esse feeling, né? Talvez daqui uns 200 anos, eu não sei. não, isso é real, porque muitas vezes o grande problema do embate entre médico e paciente, às vezes, é que o médico encontra uma coisa que vai contrária à expectativa do paciente quando Sim, ele iniciou aquela consulta, quando ele foi procurar, isso né? acontece E, muitas vezes. e é importante que o profissional tenha essa perspicácia. Qual é o seu objetivo? Porque tem doenças que são fáceis. Eu tenho que tratar, tenho que fazer, diagnostiquei, tenho que fazer isso, isso, isso. O caminho está delimitado, né? Pode até ser que um paciente não aceite ou vá pedir outras opiniões ou não queira passar por tudo aquilo e escolha um caminho totalmente diferente. Porém, existem situações em que você pode ou não mexer naquela situação que muitas vezes não está incomodando o paciente, não vai trazer prejuízos no futuro e muitas vezes o médico insiste em tratar. E isso acaba, às vezes, dando um problema de Gerando, relacionamento. Então, sim. a parte humana é importante na perspicácia de saber qual é o objetivo de vida, o que o paciente quer, Uhum. esclarecimento, por que que precisa ser tratado ou não. E isso simplesmente, uma inteligência artificial ainda, ou um texto, ou, por melhor que ele seja, não vai conseguir resolver, né? E é importante o acompanhamento periódico para ver a evolução de tudo isso. Então, estamos numa fase de
criação, de inovação, de experimentação. Vamos acertar e vamos errar em algumas situações, mas sem dúvida nenhuma vai trazer uma facilidade muito grande de diagnóstico para algumas situações, mas ainda depende do conhecimento humano. Porque a quantidade de dados que temos, um ser humano sozinho não consegue gerenciar. Uma inteligência artificial pode fazer, vamos dizer assim, peneirar e ajudar na condução Sem do dúvida, caso sem dúvida. hoje. Chegar naquela ficção científica que a gente vê, onde você tem um holograma médico que atende e faz cirurgia e faz tudo isso, estamos muito longe de chegar nisso ainda, mas nós temos a robótica, a cirurgia robótica, que começou lá atrás com a videolaparoscopia, que evoluiu numa velocidade fantástica. Eu, quando parei de operar, estávamos com a videolaparoscopia, as videotoracoscopia, esse tipo de coisa, que era uma grande inovação na época, né? Doutor, qual a sua especialidade? Eu fiz cirurgia geral e me arrisquei um pouquinho na cirurgia vascular também, periférica. Trabalhei com algumas equipes, mas depois o home care tomava tanto tempo que ou fazia bem uma coisa ou fazia outra. Então Possível, né? tive que optar por aquilo que estava precisando mais da minha atenção. Sim, claro. Doutor, antes de eu perguntar alguns desafios específicos, eu tenho lido alguns artigos, principalmente de fora do Brasil, médicos, por curiosidade pura, e já tem alguns entusiastas aqui no Brasil, alguns médicos que se titulam ali como especialistas em longevidade. Uhum. E aí alguns textos que eu li recentemente falam em pessoas viverem até 150 anos de idade, num futuro não muito distante. Ou seja, independentemente se 150 ou 120, com saúde ainda cognitiva e física. Se a gente for olhar um pouco para trás, se a gente olhar, sei lá, 1800 e alguma coisa, a idade média do homem era 40, 50 anos, talvez, se não tiver muito No Brasil, equivocado. no começo do século passado, era 33 anos. Então. E aí, hoje a gente já fala em 75 anos médios, né, como a idade média. Você acredita nisso, doutor, com essas evoluções? O homem pode bater, superar, sei lá, 120 anos, ou chegar aos 120 anos ainda com uma saúde talvez do que hoje a gente fala 80 anos ou 70 anos? Que você pensa sobre a história da longevidade, doutor? Não, eu acho que é um fato. Quer dizer, as pesquisas que estão existindo estão longe de garantir a todos uma Claro, sobrevida tão claro. grande com saúde perfeita. O segredo é esse, porque longevidade até mais de 100 anos já existia antes de toda essa Sim, claro. tecnologia para algumas pessoas, Principalmente no Japão, isso com é até a comum. parte cognitiva boa e às vezes uma forma física boa, não delicada. Regular, né? Porém, isso começou a melhorar a partir da primeira metade do século passado, através de tecnologia, mas não só tecnologia. A urbanização, tratamento e saneamento básico, o nível de Medicina, né? proteína na alimentação das pessoas, tratamento dentário que fez com que as pessoas se alimentassem melhor. Hoje em dia, a frase que se ouve mais, os 60 são os novos 40 e os 80 são os novos 60. Exato. E eu me sinto assim porque eu me lembro da minha época como médico, início de carreira, atendendo pessoas com a minha idade hoje, entrando debilitadas, entrando já aposentadas há Claro. muitos anos, com dificuldades físicas evidentes, e hoje não é comum. No próprio começo da atenção domiciliar, quando nós atendemos o primeiro paciente em casa com 100 anos, falou, puxa, 100 anos, toma cuidado. E a gente viu que não era nada daquilo. Ao longo do tempo, isso foi aumentando. Foi aumentando. Hoje eu arrisco dizer que a gente tem pelo menos umas 10 ou 12 pessoas com mais de 100 anos sendo atendidas em domicílio. Acima dos 80, muitos, mas que não existiam lá atrás. Então, a longevidade ela já chegou, ela já está muito melhor do que antes. Uma pessoa que escrevia, estudava muito, era o Dr. Alexandre Kalash, que eu li muitos artigos e muitas pesquisas dele, fala muito, com propriedade sobre isso. Não é o tema que eu estudei, mas eu Sim, acompanho e gosto de ver. Não vamos resolver grandes problemas, mas ter condições de viver muito mais com qualidade de vida e com a cognição boa,
já é viável hoje. Ah, viver sem a qualidade de vida já existia há Aí é algum um tempo, problema muito mas sério. ainda estamos longe de isso ser distribuído equanimemente na Ah, sim, população. isso Muitas é, doenças ainda vão levar pessoas mais jovens e alguma mortalidade por outras causas. Mas as pessoas vão viver um pouco mais, sim. Estava conversando isso com um vizinho meu hoje, fazendo ginástica na hora da academia. que é também um grande fator, Que ele né, falou, doutor? falou, eu falei pro meu filho está preparado, você vai ter chance de viver até 150 anos. Porque isso, existem vários artigos e vários trabalhos falando a respeito Sim, eu disso. tenho lido bastante, estou bem antenado com isso, doutor. É isso aí. Né? Então, inclusive, é, com exames que detectam que tipo de câncer, que tipo de doença você pode ter futuramente, e matar o mal Uhum. pela raiz, ou colocar de uma forma Eu acho mais que mais do que popularizada. isso, que agora o que a medicina está podendo ajudar é o que eles chamam de farmacologia tailor-made, ou seja, os remédios Sou vão ser medina. colocados, os medicamentos, indicados geneticamente para cada pessoa, Isso, e não claro. aquele mesmo remédio para Para todo pressão mundo. alta Sim, igual para sim, claro, todos, por claro. exemplo, né? Isso é uma coisa que já existe em algumas situações, mas ainda não é amplamente utilizado porque isso leva tempo em produção, em resultados, produção de medicamentos, abordagem no ensino médico, abordagem ao paciente e acesso a todas essas tecnologias através do barateamento disso, né? Porque Sim, sem dúvida. se forem tratamentos extremamente É, caros, não, vai ficar sempre restrito a uma elite. é uma parte. É assim, na verdade, nessas leituras que eu tenho tido, não se fala na massificação disso, Sim. infelizmente. Falam que algumas pessoas que tiverem condições específicas de se cuidarem ao longo da vida, lógico, com uma alimentação adequada, com exercício físico, e que tenham acesso a uma suplementação extremamente Saudável. dirigida, é, com acompanhamento médico, com todo um processo pensado para longevidade, hoje já vão conseguir. Tem até um. Eu esqueci o nome do rapaz. Cara, ele é um cara de 50 anos que ele aparenta ter 30. Mas ele vendeu ele montou uma startup. Eu esqueci o nome dele, infelizmente. Ele montou uma startup, vendeu, ficou multimilionário. E aí, hoje, ele falou, cara, eu vou viver tantos anos. E você vê ele e o filho, você não vê diferença física. Pois é. É impressionante. Parecem Mas irmãos. você nota que existe um empenho da pessoa. Sim, aí que Se a tá. pessoa não se É o empenhar, foco também não dela. procurar, Claro, claro. é complicado É também. o Você foco não dela. consegue. Impossível só a medicina te entregar isso, né, É, doutor? porque até hoje a prevenção e promoção de saúde ela existe há bastante tempo. Uhum. As mídias sociais ou as antigas jornais, televisão, documentários indicam o que você precisa fazer para ter uma vida saudável. Muitas pessoas não seguem. É. É por opção de vida. Às vezes eu olho para pessoas que fumam ainda hoje, doutor, e, cara, longe de mim julgar. Mas eu acho assim, na década de 70 e 80, eu lembro principalmente da década de 80, fumar era É uma status. coisa. É status. Era você ser descolado. Mal comparando, é a tatuagem de hoje, né? É o cara fazer parte de uma tribo, de se destacar, mostrar a sua característica, alguma coisa assim. Então isso moldou gerações, as propagandas de cigarro. Eu lembro muito bem, eram as mais bonitas que você Sim. tinha na televisão nos anos 80, começo de 90, que era Marlboro, Luke Strike, cada propaganda inesquecível, né? Só que hoje a gente tem todo estudo, a gente entende os males que faz o cigarro. Já tinha naquela época, não eram divulgados. Então, claro, claro, né? Então, enfim. Eu assisto uma série, poxa, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, que é muito boa, que retrata o mercado publicitário, Mad Men. Ah, É sensacional, ouvi que falar. retrata o mundo publicitário da década de 70 por aí, né? Principalmente as grandes agências de publicidade Uhum. americanas da época, né? O cara é um gênio. E, cara, eles fumavam e as Sim. propagandas de cigarro eram espetaculares, né? Mostra toda aquela. Só que hoje as pessoas têm a conscientização disso porque tá toda hora em todo lugar. Eu não consigo entender a cabeça de quem hoje, depois de tudo isso. Eu não vou nem dizer o cara que tem hoje 60, 70 anos que fumou durante muitos e muitos anos. Mas principalmente os jovens, o cara de 20, 18.
25 anos fumante. Eu fico olhando, fico pensando, cara, Mas não dá pra diminuiu entender. muito Muito. aquela ânsia por fumar, aquela liberdade, Sim, aquela coisa toda. Hoje os jovens, a maioria acaba não fumando, né? Eu, da minha época, era ovelha negra, nunca fumei. Então era raro encontrar alguém assim na época. E sim, todo é mundo, verdade. mesmo quem não fuma, que depois parou de fumar, fumava porque era para se enturmar. Aquele tipo de Sim, coisa. Isso você tem razão. E isso mudou. Isso mudou com o tempo. Agora, existe, quer dizer, minha mãe tem 87 anos e sim. ela fuma. Tá brincando. Se você se bobear, o raio-x dela é melhor que o meu. Raio-x de Vai tórax. entender, hein? Pois é. Vai entender. Isso é um aspecto curioso, né, doutor? E Mas é, a maioria, mas assim, independentemente da sua mãe, nós mas sabemos que os estudos, e é um assim, a vício maioria também, é porque esmagadora, né? eu conheci vários médicos que sabem de tudo isso, mais do que a Ah, população geral até, mas não conseguiam é. parar. Não consegue. Aliás, a classe Muitos que médica, tentaram de tudo, mas não conseguem. Quer dizer, viciou, ficou ali, ele não tem aquele empenho, aquela força de vontade para conseguir sair sozinho. que é realmente E muito alguns difícil. nem com medicação, não conseguiram. Isso é muito difícil. Minha irmã passou por isso, fumou desde os 13 anos de idade até os 52, aí teve um AVC. Depois do AVC ela parou, tem uns 3 anos. E muita força de vontade. Ela parou porque foi obrigado, como o médico falou, ou você fuma ou você não vai ver seu neto crescer. E isso fez com que ela parasse de fumar. Hoje ela não fuma tem uns 3 anos. Mas assim, eu sei o quanto foi difícil. O começo dela ali, sei lá, os primeiros 6, 8 meses, você via Eu tive uma colegas briga médicos que interna absurda, né? conseguiram ficar 20 anos sem fumar e voltaram a fumar depois Nossa. disso. Depois tiveram dificuldade para parar de novo. Eu imagino. É realmente muito complicado. Davizão, vamos falar de quem paga o nosso salário? Doutor, preciso falar Uhum. do pessoal aí que paga o nosso salário, né? Quem vem aqui e ajuda, contribui com o nosso programa. E o salário do Davi, doutor, é caro, doutor. Se não tiver o patrocinador ajudando aqui a pagar o salário do Davi, a coisa não sai. Temos patrocinadores hoje, Davi? Por falar nisso, doutor, vamos continuar falando então da área da saúde. Vamos falar de Sorriquer Odonto, saúde sem culpa para quem se preocupa. Para você que é da região de Osasco, ali nas proximidades do bairro do Rochidale, lá você tem uma clínica extremamente estruturada, sem estagiário, só com um profissional já formado há muito tempo, uma clínica tradicional, com uma estrutura de primeiro mundo, uma estrutura realmente qualificada e um preço realmente compatível e até diria popular. Então você que procura um melhor atendimento de saúde, procure a Sorriquer Odonto. Vai lá, fala com a doutora Fabi Matos, agenda, fala que viu no Tudo Acaba em Business que você vai ter 10% de desconto em qualquer tipo de tratamento. E tem mais, viu, gente? Agora, você que está querendo dar aquele tapa na lata, que tá meio assim, tá meio caidão, tá meio parecendo o Davi assim, né? Meio fora do padrão, tá querendo dar uma melhorada, busca melhorar a saúde, busca melhorar a qualidade de vida e principalmente quer ficar mais jovem, vai lá, porque agora tem qualquer tipo de tratamento orofacial, vários tipos de tratamento na área de beleza para melhorar a tal não adianta só ter qualidade de vida se a gente também não tiver uma pele adequada, não tiver dentes saudáveis, né, doutor? Isso realmente, como o doutor já disse, a saúde bucal faz parte de quem busca uma longevidade, né, por vários motivos. Então, Sorriquer Odonto, vai lá, o QR Code está na tela também, vai lá, clica, avisa que viu no Tudo Acaba em Business, tem que falar, 10% de desconto. Tem mais alguém para pagar nosso salário hoje, Davi, ou não? A Academia Evo. Doutor, aqui ó, você tá vendo o que a gente está falando. Primeiro falamos estamos fazendo um programa falando da área médica, falamos de saúde bucal e você que está procurando fazer uma atividade física pleno 2024 e você não treina, tá sedentário. Pessoal, tá na hora de você procurar uma academia e nada melhor que procurar uma academia com estilo de vida, com estilo humanizado, atendimento voltado ao cliente, não ao paciente, ao cliente nesse caso. Então, você quer treinar? São mais de 32 academias espalhadas por todo o Brasil. Começou lá em Mauá, meu amigo Rodrigo Razzi, que depois se juntou com José Ramos e montaram uma academia exatamente estruturada. E tem mais, além de toda a estrutura que você pega nas academias Evoque, o ambiente
é um grande diferencial. A maioria das concorrentes hoje, o que elas fizeram? Elas robotizaram o sistema de atendimento. Então você tem pouca relação ali com o instrutor, com as pessoas. Lá não. Lá o objetivo é o contrário, é que você humanize, você faça parte daquela tribo, daquela família Evoque. Então, não perca tempo, vai lá, fala que viu no Tudo Acaba em Business e agora vai. R$ 1,99 no primeiro mês, fechando o pacote anual. Tá certo, pessoal? Fala que viu no Tudo Acaba em Business, R$ 1,99 no primeiro mês, pagando o pacote anual. Tem mais gente aí? Um abraço a todos aí. O pessoal tá procurando academia, vai na Evoque, vai malhar, que vai te fazer bem, vai ajudar você a viver mais e também com cognitivo em dia, né, doutor? Não adianta só viver mais se não tiver saúde. Eu sempre brinco assim, doutor. Quando você perde a sua saúde intelectual, quando o seu cognitivo fica abalado, ele é pior do que o físico, né, doutor? Sim. A vida fica mais triste, perde o brilho. Sim, né? Mas agora, com os patrocinadores contribuindo com a longevidade, é só aproveitar. Vamos falar, né, doutor? E vamos falar, evidentemente, da nossa casa Otimize Studios. Pessoal, quer montar o podcast da sua empresa? Não quer perder tempo procurando equipamento, operador, que nem o Davi, já falei que o salário do Davi é caro, então não quer procurar um operador, montar toda a estrutura, iluminação acústica, vem aqui no Otimize Studios. Aqui você tá numa zona central de São Paulo, você tá a 3 minutos de carro da Avenida Paulista, você tá próximo das estações Mackenzie e Consolação, para quem vem de metrô, extremamente fácil, ponto central de São Paulo, um prédio com estacionamento próprio, você tem aqui, o prédio tem identificação facial, você tem toda a segurança quando vem aqui, uma área de network, uma área confortável para você receber bem o seu convidado, que eu acho que isso é fundamental. Aliás, o podcast hoje é o Café Turbinado, o Café 4.0, você cria as relações com os seus stakeholders de todas as áreas, traz pessoas, como eu estou aqui hoje com o Dr. Ari, um grande empresário, você pode fazer isso também na sua área. Então, quer montar o podcast da sua empresa? Vem aqui, a gente é especialista nisso, vai te ajudar, preço baixo e vamos te entregar um trabalho de ótimo nível. Nossa casa, quem vai falar agora é o Dr. Ari. Doutor, foi bem tratado aqui no Otimize? Muito bem, estou super contente de estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência e contribuir com vocês aí. Doutor, aqui na Otimize, nós temos um grande lema aqui com o pessoal, uma grande missão. O nosso foco é a experiência do cliente. Então, o cliente aqui, porque na nossa lógica, equipamentos de ponta, hoje praticamente todo mundo vai oferecer. Então a gente buscou o quê? Uma posição central, de fácil acesso, um prédio bacana estruturado, um lugar com uma acústica adequada, mas acima de tudo, que você tivesse um ambiente de um atendimento, desde o agendamento até o momento que você chegasse aqui. Então aqui a gente serve pão de queijo, café, chá, água, ar-condicionado, uma estrutura para que a pessoa realmente se sinta à vontade durante o podcast. Então, para nós, a experiência do cliente é algo fundamental. E falando em experiência do cliente, eu imagino que você já falou um pouco a respeito disso, mas que os protocolos dentro de um hospital, pelo menos de um bom hospital, você tem todo ali um protocolo para que a experiência seja menos ruim, menos impactante. É muito difícil você estar no hospital e estar realmente feliz. Pô, estou no hospital. Não, se tem alguém que gosta, eu não conheço, doutor, sendo sincero. Como é que é quando numa home care? Como é que vocês tentam criar esse ambiente um pouco menos invasivo e mais humanizado? Mais acolhedor, né? Isso, mais Verdade. acolhedor. Essa é a palavra, doutor. Na verdade, ali, o mais importante de tudo é o treinamento também postural dos profissionais, né? De relacionamento é preciso, nem todo mundo vem com essa bagagem, ela não é inata. A gente tem que ensinar, treinar e fazer de tudo para que a pessoa se esforce para ser melhor compreendida no domicílio. É preciso haver empatia, como na saúde como um todo. Quer dizer, o relacionamento médico-paciente, a gente extrapolou para o relacionamento família profissional de saúde. Então, toda essa massa, tudo aquilo que a gente aprende na faculdade de medicina, nós extrapolamos para isso. E lembrando que o ambiente é invertido. Quem manda lá sim. é o paciente, é a família.
né? Nós temos que ser, nós não estamos lá para falar faça isso ou faça aquilo. Nós damos orientação. Em muitas situações, antes do paciente ir, precisa haver uma adaptação da casa, do domicílio, dependendo do equipamento que precisa ser usado, das necessidades do paciente, é fundamental que a casa seja adaptada para, por exemplo, uma cadeira de roda, Sim, ou às vezes para a energia elétrica por causa dos equipamentos, claro. né? O cômodo onde vai ficar o paciente, que vai ficar muitas vezes com um profissional ao seu lado, ele tem que dar privacidade ao paciente e à própria família. Ser Então, adaptado, né? isso compõe uma lista de situações e de fatores que fazem parte desse resultado ser confortável para todos os lados, né? Assim como, já lembrando que ter doente em casa não é agradável. Sim, claro. Lidar com doença para um médico é normal, mas para um leigo, principalmente num ente querido, a maioria não Ah, sabe lidar com isso. Então é, nós temos que ter, inclusive, às vezes, acompanhamento psicológico. claro. Não só do paciente, mas muitas vezes da Da família, do família, cuidador claro. da família. Então é um ponto muito importante. Nem todas as famílias aceitam, existem problemas que precisam ser levados em conta, por exemplo, a estrutura familiar equilibrada é importante. Uhum, Existem famílias que já tinham problemas anteriores à uhum. situação de doença e às vezes não está indicado a atenção domiciliar, ou pela localização do domicílio, ou por ser zona de segurança, ou pela estrutura desse domicílio, ou muitas vezes porque a família não tem suporte social, psicológico e moral para atender, para ser atendido em casa. É muito difícil, né, doutor? Não é fácil Não. consertar esse desafio. Davi, põe por gentileza, deixa na tela a foto do doutor, da Home Doctor também, tá muito bacana. Aliás, o Davi, muito Obrigado. boa, muito bonita a sua imagem, viu, Davi? Parabéns, Davi é nosso. Pego muito no pé do Davi, né, Pega, doutor? pega. Encho muito o saco do doutor, mas é que eu gosto muito dele, ele é muito bom, viu, doutor? Eu só Que encho o bom. saco de quem eu gosto, doutor. Ele é muito bom profissional. Doutor, quais foram as principais barreiras? Aliás, vamos fazer o seguinte: como você já falou muito lá atrás, quais são as principais barreiras de hoje para a Home Doctor? Aliás, quantas unidades tem a Home Doctor hoje? Hoje nós temos 27 unidades, 27 unidades. estamos trabalhando em 18 estados, atendendo a uma área de 500 municípios nesses estados, somando tudo. Uau, Atendemos em média 3 18 mil pacientes, estados. 18 estados. 3 mil pacientes dia, sendo um terço deles em o que a gente chama de internação domiciliar e os outros 2 mil em atendimento domiciliar. São conceitos que Qual a foram diferença, definidos, doutor? são conceitos que foram definidos em conjunto com a Anvisa, né, Uhum. a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A internação domiciliar, para simplificar, é mais ou menos como o hospital em casa, né? Eu não levo toda uma estrutura, eu não vou levar pacientes agudos que estão necessitando de uma UTI ou de cirurgia para casa, mas eu tiro pacientes direto de UTI muitas vezes, porque precisam de parte da estrutura da UTI e estão estáveis, né? Então, essa é uma internação domiciliar, é como se fosse o hospital em casa. E o atendimento domiciliar é mais como se fosse um ambulatório em casa. Às Tá. vezes, o acompanhamento de um dos profissionais da saúde, ou de vários, muitas vezes um tratamento específico por um tempo determinado, por exemplo, uma antibiótico terapia por uma semana, 10 dias, 15 dias ou 30 dias, Então não é depende. necessário Não é montar uma necessário toda uma estrutura, esse estrutura, tratamento. exatamente, Ah, né? tá, tá, Então imagina. existe essa diferença que eu acho que para o leigo entender fica mais fácil. 3 mil pacientes dias é É, muita coisa, hein, doutor? tem Se bastante. você fosse trazer isso para um hospital, seria. Aí, Quantos hospitais seriam necessários para atender isso? existe um estudo do NEAD, que é a nossa associação, da qual eu fundei e fui o primeiro presidente, que nós fazemos junto com a FIP há alguns anos, aí já Uhum. estamos na terceira ou quarta versão. E na última, pelos cálculos da FIP, se do dia para a noite fechassem todas as empresas de atenção domiciliar, nós precisaríamos de um número de leitos hospitalares equivalente aos leitos totais de hospitais no Pernambuco, por exemplo. Nossa, muita coisa, hein, doutor? E quanto isso a Home Doctor hoje atende, doutor? Porque vocês Ah, são maiores do eu acabei mercado. de ver uma estatística que a gente detém mais ou menos 12,5% do Do mercado mercado. É hoje. muita coisa. Nós temos concorrentes grandes já hoje, mais jovens, mais grandes, com boa estrutura. Uhum.
mas é uma das poucas empresas totalmente voltada para a atenção domiciliar é a Rumi Doctor, das maiores. Que legal. E Doutor, desculpa, enfrentamos pode continuar. muitos desafios nesses anos todos. Aí temos vários outros, conforme você perguntou Eu ia te hoje. falar de barreiras. É, Doutor, vamos esquecer o treinamento, a qualificação de profissionais, que hoje, lógico, é uma barreira grande, mas não é só sua, é uma barreira do sim. país, não é do seu segmento. Quais são as principais barreiras e melhorias que a gente podia ter para que este setor se desenvolvesse, doutor? Hoje, eu não diria só o setor da atenção domiciliar, mas também a saúde está vivenciando um quadro ah, econômico difícil depois da pandemia, onde só se está dando atenção para a operadora de saúde, como se a operadora de saúde só que estivesse sofrendo no setor. Nós não podemos reclamar na atenção domiciliar, porque na época da pandemia, no início da pandemia, ela foi uma ferramenta super importante para a deshospitalização, que liberou muitos leitos para Sim, a Covid na época, que era o desespero de todo mundo. Então tivemos um crescimento muito grande no primeiro e no segundo ano. E isso nos ajudou muito. Hoje nós voltamos mais a patamares anteriores, crescemos um pouco, mas estamos mais ou menos estabilizados. Mas, como houve um desarranjo na parte econômica, as operadoras sempre reclamando que tiveram prejuízo e que aumentaram demais a sinistralidade, mas ninguém lembra que nos 2 anos iniciais eles tiveram superávit por não ter feito uma série de procedimentos eletivos que foram postergados para depois da pandemia. É lógico que, como todos os outros setores, a cadeia logística sofreu uma interrupção, uma quebra que está demorando claro. para voltar ao caminho. Mas a política de preços praticada hoje está praticamente inviabilizando, trazendo um sofrimento muito grande para o prestador de serviço, seja ele uma empresa de home care, ou seja um hospital, uma clínica, um laboratório, né? Porque não se consegue fazer negociações de preços adequadas. Se fala que sempre o problema de quando vão aumentar o plano de saúde para você, que é usuário, você que paga bastante caro, sempre a culpa é da inflação médica, né? E o que é essa inflação médica? Se toda vez que você tem um reajuste de plano de saúde, você tem na ordem de 2 dígitos, muito próximo dos 20% nos últimos anos. Mas na hora de fazer O uma repasse. negociação, uma É, negociação com o prestador de serviço, esse índice segue no máximo o IPCA e muitas vezes menos do que o IPCA, metade do IPCA, ou sem reajuste, em alguns anos. Chega um ponto em que você não consegue mais pagar os custos, porque nós não temos como gerenciar custo de produtos e medicamentos, e muitas vezes os importados que seguem o câmbio, né? E muitas das empresas, sejam elas home care, hospitais ou clínicas, acabam absorvendo parte desse custo. Não bastasse isso, para resolver um problema econômico, está havendo uma gestão de caixa de operadores, usando o caixa dos prestadores de serviço que não tem para onde recorrer. Não tem como aí é um recorrer. Isso é problema mais de complicado, isso é baixo, né, complicado. doutor? Eu acho que existem diferenças entre os operadores. Você falou de escolher uma empresa de home care ou um hospital, mas também uma operadora é preciso ver essas coisas, porque existem as melhores, as boas pagadoras, existem aquelas que gerenciam, mas gerenciam os custos de sofrimento do próprio prestador de serviço. Essa equação não vai acabar bem. Nós estamos o ano passado e este ano não há boas perspectivas para a saúde, perspectivas econômicas e de crescimento. Mudou um pouco os objetivos, mudaram os objetivos Isso é saúde. péssimo, né, doutor? Muitos Isso é projetos muito foram, ruim. foram abortados nesse período. Então nós precisamos sentar, conversar e tentar equilibrar essa equação, porque senão, mais em 2025, 2026, se a gente nada fizer, a gente vai ter problemas sérios aí no financiamento da saúde, principalmente na saúde privada. E se a gente tiver uma dificuldade na saúde privada, vai haver perda muito grande de usuários da saúde privada que vão para o setor público, que também não tem uma estrutura para aguentar esse volume. Estamos falando aí meio estagnado há alguns anos, mas 50 milhões de pessoas no Brasil têm plano de saúde privado, outras 150
estão no setor público. Então, isso vai trazer algum desequilíbrio. Precisamos sentar urgentemente e olhar para todos os lados. O lado do paciente, da família, da operadora, mas também dos prestadores de serviço que não tem para quem recorrer. Ponto delicado. E doutor, e como é que você acredita que o governo poderia, políticas públicas poderiam intervir, ou eu não sei se intervir, aliás, eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra, intervir, mas assim, o governo intervir, mas como é que o fluxo ficaria melhor com a participação do governo em relação a isso? Olha, eu acho que aqui no Brasil nós temos um péssimo hábito de estudar modelos que deram certo no estrangeiro, aprovar esses modelos, achar que eles são maravilhosos e só importar a parte que nos interessa no modelo. É óbvio que esse modelo não vai funcionar. Claro. Né? Eu tive a oportunidade de ouvir um pouco sobre algumas mudanças que existiram na Inglaterra e nos Estados Unidos com o Obamacare, e a lógica de funcionamento me parecia muito, muito interessante, que eu acho que é o que a nossa Agência Nacional de Saúde deveria fazer. Hoje em dia, quem tem o maior poder de influência lá, aparentemente, são as próprias operadoras, porque tem o capital na mão. Mas todos os profissionais e prestadores de serviço da saúde também têm acesso e têm o seu regramento seguido pela regulamentação da ANS. Porém, eu não vejo a participação efetiva do governo e dos usuários. É possível, esta Câmara foi montada nos Estados Unidos e estava trazendo resultados, pelo menos para os estados que abraçaram a causa Eu ia da falar isso, saúde. isso é uma dificuldade lá, né? Porque se tornou São os político, estados, se né? tornou um Exato. problema político. Mas o Obamacare ele foi desenvolvido por professores de Harvard de muita competência e tinha uma lógica profunda e que estava trazendo resultados muito satisfatórios nos estados onde eles foram bem implantados. Eu estava conversando com um amigo que está morando em Chicago, e ele disse, pô, lá em Chicago é maravilhoso, ainda funciona, ele explicou lá qual é o modelo, e assim, você que pensa em morar nos Estados Unidos, e a gente sempre olha com o Brasil, pô, mas e a saúde, se eu precisar de alguma coisa e tal, é um problema. caro. Então, eles conseguiram em alguns estados, como Chicago, por exemplo, ele tem lá um processo do Obamacare que funciona muito bem, ele está me explicando, falou, cara, Marcelo, esse é um problema que eu não tenho. Aí eu perguntei para ele, mas todos os estados são assim? Ele falou, não, infelizmente não, são alguns estados, e por isso que alguns brasileiros, quando têm ido para lá, têm escolhido alguns estados baseados nesse problema Eu não de sei como saúde. está hoje, mas eu sei que houve uma briga muito forte lá atrás. Parece que mudou o nome, inclusive, viu, doutor? Mas a Mudou, base é a mas mesma. manteve a base. É Então isso. isso que é importante, porque eu acho que a briga que houve lá foi justamente por causa do nome, para não associar a um Exato, partido ou exatamente, outro. claro. Acho que foi isso. Porque estava funcionando bem, até onde eu vi, nos estados que abraçaram a causa. Aliás, é Né? um erro muito grande, né, doutor? Porque Só que todos participam. completo. Então você tem voz, pelo menos voz, se não tiver voto, mas tem voz, e se sabe o que está acontecendo. A decisão não é tomada considerando simplesmente um lado. Sim. Porque se você exacerbar a opinião de um lado, e não ouvir a do outro lado, você não vai para o caminho certo. Você não vai, Sem dúvida, dificilmente vai achar a solução. E aqui eu acho que nós estamos nesse impasse. Eu acho que a agência reguladora precisaria ser mais fortalecida e mais independente do governo, mas o governo tem que participar sim, mas também os usuários e os profissionais também, não só operadoras e prestadores e os prestadores de serviço de maneira geral. Então eu acho que a gente poderia chegar a uma equação. Tem várias propostas, por exemplo, o pagamento por performance dos prestadores de serviço. Estamos vendo que não tem dado certo, porque se fala muito em qualidade aqui no Brasil, mas na hora de comprar eu não compro a qualidade, eu compro o menor preço. Sim. Então, todo aquele que investe na boa qualidade acaba tendo uma desvantagem por isso. Isso não vai dar muito certo. E tivemos um exemplo recente, por exemplo, do Hospital Oswaldo Cruz, que vai encerrar o hospital, acho que era o Hospital Santa Helena, que era o antigo Santa Helena, que eles fizeram um sistema de pagamento por performance e que não conseguiram resultado, eles vão descontinuar o projeto.
É péssimo isso, né, doutor? Muito ruim, porque Muito ruim. se apostava muito nesse tipo de coisa. Só que, se você não ouvir todas as partes, se você não contemplar, ah, se fala muito jogo de soma zero, nós estamos fazendo um jogo de soma negativa, não é nem zero, quer dizer, nós precisamos fazer o tal do ganha-ganha. É possível? É, mas isso tem que ser melhor estudado. Não adianta quando você tem a predominância de um lado falando e outro lado mais ouvindo e tendo que se submeter. Não vamos Essa chegar a lugar nenhum. dominância não chega a lugar nenhum. Exatamente, doutor. Doutor, 2018, 2017, acho que foi 2017, né, que era o Michel Temer presidente, tivemos uma reforma, uma pequena, uma reforma pequena, né, trabalhista. E eu queria entender até que ponto a maioria dos setores se beneficiaram com isso. Eu queria entender do ponto de vista da saúde. Foi positivo para vocês? Foi sim, foi muito positivo. Era uma briga que tínhamos, pelo menos no home care, desde o início, basicamente. Antes do home care, eu já trabalhei como médico cooperado, né? As cooperativas médicas de trabalho eram, junto com as outras cooperativas de trabalho, eram muito perseguidas pelo Ministério Público do Trabalho e tudo mais. Sim. Chegamos a ser gestores dessas cooperativas, entendíamos muito bem e trabalhávamos de maneira muito tranquila Sim. com esse tipo de relação de trabalho. Mas ele foi, vamos dizer assim, aviltado pelo Ministério Público e pela Justiça Trabalhista como sendo brutal, desumano, ilegal, ou não existia nada fora da Bendito Getúlio CLT. Vargas. Agora, é interessante porque não existe CLT em outros países e eles vão muito bem, Então. né? Bendito Getúlio Vargas, doutor. Pois é. E nós tivemos uma preocupação desde o início porque não conseguíamos trabalhar da forma tradicional como trabalha em um hospital, porque nós não temos paredes, nós não temos leitos e não trabalhamos só no mesmo lugar. Obrigado, Nós, Davi. de um dia para o outro, eu tenho que Obrigado. arrumar uma equipe especializada em determinado tipo de patologia, não exatamente patologia, mas de condição de paciente, de um Uhum. paciente que eu não sei o que ele tem ainda, eu vou saber a hora que eu Claro. chegar no hospital, o que ele precisa, aonde ele mora e qual o perfil da equipe que ele vai precisar. E no dia seguinte eu tenho que estar colocando esse paciente em casa, para poder ser objetivo e dar conforto, qualidade e atingir as metas necessárias para uma recuperação ou para uma estabilidade desse paciente. E nós desenvolvemos a tese e enfrentamos a Justiça Trabalhista, o Ministério Público, que ficou perseguindo o setor por pelo menos 12 anos. Sim. E graças a uma tese desenvolvida pela própria Home Doctor e um trabalho que foi feito junto com a associação e com as outras empresas, nós conseguimos direcionar de maneira adequada, legal, dentro da qualidade necessária para trabalhar com os profissionais, ter um relacionamento trabalhista saudável, bom para ambas as partes. E isso acabou dando certo no TST, mais ou menos em 2010, 2012, por aí. A nossa tese venceu e hoje a gente já vinha trabalhando numa forma. 2010 não, era 2012, 2013, por aí, mais ou menos. E a gente veio trabalhando com um certo um conforto a maior, tiramos esse problema do radar, pelo menos na época, ficando monitorado, mas com a mini reforma trabalhista na época do Michel Temer, ajudou, sacramentou a tese e depois com a votação no STF sobre como é que é? Trabalho fim, trabalho meio, né? Meio e fim, a tese foi pacificada e hoje foi fundamental para dar tranquilidade para esse setor. Deixou de ser um assunto a ser discutido. Essa foi uma discussão quando começa o governo Lula, voltou, né? Os rumores que podiam ser mexidas essa lei. Eu falei, meu Deus do céu. Aliás, seria um retrocesso. Muito grande. Eu acho que o governo Temer foi curto, mas foi muito bom. Eu acho, a gente até conversou isso. Ele é um estadista. Eu tenho dois problemas com o Temer, a herança maldita chamada Alexandre de Moraes que ele deixou ali, né? Infelizmente isso a gente tem que ser colocado. Mas esse é a postura dele na última eleição também me incomodou um pouco, mas
fora, mas como presidente, como estadista, o Michel é um cara extremamente inteligente. Eu tenho certeza que ele teria sido um presidente muito Sim. bom se tivesse tido mais tempo, porque com E, certeza e é ele tinha um bastante apoio sujeito para muito se inteligente. lançar Ele não candidato quis se novamente. Eu lançar, acho né? que não sei se tem paciência, saúde ou vontade, né, para Aí são isso. muitas coisas, É, né? Capacidade intelectual capacidade, sem ele dúvida, tem. inegável. Então, antes da gente agora partir para um lado um pouco mais pessoal, doutora, então, a Home Doctor, então aqui, deixa eu ver se faz sentido. Quando eu olho, você tem uma equipe multidisciplinar, você tem tecnologia de ponta, você tem atendimento individualizado, personalizado e uma ampla rede de cobertura do ponto de vista geográfico. Sim, Defino bem o que é hoje a Home sim, Doctor, sim. Sim, e funciona 24 horas por dia com equipe de que é outro atenção. desafio também, né, doutor? Porque nós tivemos que desenhar isso desde o início, lá atrás, quando se começou a pensar. Por isso que os modelos americanos, canadenses e europeus não se adaptavam ao Brasil, porque lá eles têm serviços de urgência e emergência e serviços públicos bem definidos, com atribuições bem feitas e bem distribuídas. Aqui nós não tínhamos. O máximo que a gente tinha era o SAMU, que estava se estruturando, né, mudou de nome depois, era o SAMU, que atende de maneira irregular nas regiões, nas diferentes regiões. Muitas vezes não tem equipe suficiente e não é integrado a vários hospitais. Hoje ele está mais integrado aos hospitais públicos e tudo mais. Eu cheguei a conhecer quando era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, Uhum. porque nós acabamos ajudando a desenvolver o programa de atenção domiciliar do município de São Paulo. Eu não lembro exatamente a época que foi. Foi antes de ser lançado o Melhor em Casa. São Paulo já tinha há alguns anos um programa de atenção domiciliar cujo grande fomentador lá dentro era um médico que acabou trabalhando conosco na Home Doctor e ele acabou se tornando o responsável na Prefeitura de São Paulo por implantar esse sistema. E ele se espelhou muito nas orientações e nas consultorias que nós fizemos juntos lá. Tentamos até implantar um sistema parecido com a Home Doctor, mas pelas características legais e forma de trabalho, uso de profissionais, não foi possível na época. Mas já funcionava bem antes do Melhor em Casa. Depois foi incorporado pelo Melhor em Casa, né? Então foi muito bom. Isso é. Bom, são experiências É. que são completamente válidas também, né, doutor? E, doutor, você falou, só para encerrar esse tema, aí vamos entrar para um papo mais particular. Qual que foi a participação do NEAD aí, doutor? Você foi presidente, Fui. inclusive, um dos membros fundadores, Isso. né? E a tua, assim, era um núcleo de defesa ali das Então, empresas prestadores de serviço na área como de home care, né, de atenção domiciliar, e você foi uma das pessoas que encabeçou, parece que você se desligou recentemente, sim, né, sim, me doutor? desliguei. Mas, Foram 20 anos, né? Tô mas cansado assim, já. vários avanços foram dessa Sim, briga que vocês sim. adotaram, né, doutor? Na verdade, haviam algumas empresas, a gente estava tentando formatar uma associação porque um setor movido por uma, duas ou três empresas dificilmente é ouvido nos órgãos públicos, e não é considerado representativo de um setor, Sim. né? E nós percebemos que, através de uma associação, nós poderíamos ganhar força, ganhar corpo e mostrar o que era realmente a atenção domiciliar, mostrar números, uma série de coisas. Essa tentativa ocorreu desde 1997 com outras empresas, mas foi muito difícil chegar a um consenso. Briga de egos, como em toda, Claro. em toda a área existe. Mas houve duas outras associações anteriores que não vingaram. eh, e nós acabamos fundando o NEAD em 2003. Foi um grupo de empresas, mais ou menos 10 a 12 empresas, que sentaram e falaram: não, nós precisamos fazer alguma coisa, centralizar informações, nos fortalecer pelo que nos une, não pelo que nos afasta, porque as formas de gestão, os objetivos das empresas podem ser diferentes, mas os problemas, os obstáculos são muito semelhantes e a gente tem solução para eles. Vamos discutir e vamos mostrar essas soluções. Então nós acabamos fundando isso, chegamos à conclusão depois de alguns meses de conversa de que fazia sentido fazer uma associação. Nós estávamos
falando a mesma língua, estávamos tendo uma relação cordial, porque aqui existe muito a concorrência burra. Nós Sim, acabamos claro. implantando a concorrência amigável, saudável ali, e acabei fazendo muitos amigos no setor nessa época. E fizemos o NEAD em 2003. Eu tive 2 mandatos naquela época, mandatos de 2 anos. E a implantação foi bastante difícil, porque, como todo bom empresário, todo mundo quer ter a representação, mas ninguém quer financiar isso. E Sim, isso tem claro. custo. Para você fazer profissionalmente, o custo é muito alto. Então, nós tínhamos um financiamento mínimo para ter uma sede, para ter um secretário, alguma coisa, mas o trabalho da diretoria é que fazia toda a diferença. A diretoria era o presidente, vice-presidente, secretário, tudo que eram donos ou altos gestores de outras empresas, que dedicavam o seu tempo voluntariamente, sem ganho nenhum, às vezes até em detrimento da própria Claro. empresa. Então ele anda de uma maneira mais lenta. Mas nós conseguimos aí fazer uma imagem muito boa, de qualidade, de preocupação com o resultado, preocupação com todos os clientes, seja ele o paciente e família, seja a operadora, seja os prestadores de serviço, e tentando fazer com que a relação fosse o mais ética possível, mas defendendo o ponto de vista da atenção domiciliar, as melhores práticas, as melhores formas de remuneração e afastando pagamentos aviltantes, tentando orientar os nossos associados nesse sentido. Depois, através de realização de eventos científicos e administrativos para mostrar como se fazia, como poderia ser feito de maneira Perfeitamente. melhor, aproximar relacionamento com operadoras, gestores de operadoras. Então, nesse interim, nós desenvolvemos uma tabela de avaliação dos pacientes que justificava a necessidade ou Claro, não claro, da claro. atenção domiciliar. E isso foi muito bem recebido pelas operadoras. Foi usada pela maioria delas durante um bom tempo. Nós atualizamos essa tabela e também depois estreitamos relacionamento com os hospitais, que perceberam que a atenção domiciliar veio para somar, não para dividir espaço com os hospitais. E nós acabamos criando protocolos de abordagem, de deshospitalização, de encaminhamento dos pacientes e tudo que facilitou a vida de todo mundo aí nesse meio. Então, o NEAD teve um trabalho fantástico, deve completar 21 anos agora, em maio. Eu acabei ficando até completar 20 anos, mas já estava bastante cansado. Deixa a geração nova tocar. E já faz parte também hoje do conselho, que já deve Da Home da Home Docs. Doc, que deve dar, já deve ser assim, um desafio, né, doutor? Também O ao mesmo desafio tempo. por causa dos problemas da saúde que nós estamos Uhum. enfrentando, sejam eles econômicos ou de relacionamento aí, e o encarecimento de tudo, né? Mas tem uma equipe muito boa, muito bem formada, muito profissional, a equipe dá uma assessoria e toca o dia a dia muito bem. Que bom, Muito bem. doutor, a estruturação. Então, só para fechar, o NEAD, eu expliquei aqui um pouco o que é, mas Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, só para trazer à tona. Doutor, a gente se conheceu no IUB, É isso aí. Instituto Unidos Brasil, o nosso grande amigo e representante, o presida, como eu chamo ele, que é o Nabil. O Nabil foi responsável por constituir um instituto e depois fez uma parceria com uma frente parlamentar muito, muito forte. Nesse instituto você tem diversos empresários relevantes e que unidos por um objetivo. Né? Qual é o objetivo desses empresários? É a melhoria das condições para o empreendedorismo no Brasil. Quanto menos o governo me atrapalhar, já está bom. Então, temos empresários muito relevantes. Vocês viram aqui recentemente o Jorge Bischoff, vamos ter aqui também o Vander Giordano, tem várias pessoas da Multiplan, vem o Daniel Randon, e aqui hoje o doutor Ari. Aliás, doutor Ari Ai. Bolognese. Eu acho que eu disse no começo Bolognese. Sem problema, o pessoal confunde. Até italianos, filhos italianos achavam que era Bolonha, mas a pronúncia correta é bolognese. Bolognese, exato. Porque a escrita está errada, na verdade. Ela foi aportuguesada, né? Entendi. O nome correto é com GN e com S. Então ela Meu foi. pai foi registrado errado e
Não corrigiu? Você sabe que parte da minha família é Santoro. Eu tô falando entre meus tios, tá? Tem Santoro, Santore e Santori. Tem tudo. Entre irmãos, então Dá diferença. é complexo, né? Isso eu tô falando. Imagina essa diferença total. E aí a gente se conheceu no IUB, defendendo pautas como reforma trabalhista, reforma administrativa, tributária, enfim. Diversas vezes em Brasília, na Câmara dos Deputados, ali com senadores, ali nessas brigas, no bom sentido, envolvendo temas de interesse do grupo de empresário, querendo gerar mais emprego, querendo impostos mais justos, uma forma mais clara dessa tributação, que ela é extremamente confusa. E o doutor, eu vou dizer para vocês, na área da saúde eu não vi ninguém no IUB tão participativo, querendo realmente buscar a melhoria para todo o setor. Então você que também é da área da saúde, não só da saúde, mas um empresário que quer ter uma relevância, quer ajudar o Brasil a se desenvolver, cara, vem fazer parte do IUB, do meu amigo. Cara, isso aqui é assim, além do relacionamento e do nível intelectual muito alto, as discussões são de altíssimo nível, as pessoas que você conhece ali são de alto nível. E eu sempre falo que é bom você estar junto com os gigantes, você estando no ombro deles, você enxerga muito mais longe, né? Essa frase é muito importante. Foi ali que a gente se conheceu e gerou uma relação muito cordial e discussões muito boas, né? Então eu queria que você falasse também da sua experiência no IUB, né, doutor? Por que que você, assim, já uma pessoa vencedora, vitoriosa, entrou de frente para ser um dos grandes líderes, o principal líder na área da saúde, nessa briga dentro do IUB pelo empreendedorismo e pelas melhorias na parte da saúde? Bom, primeiro, eu não conhecia o Yubi, foi um amigo meu que convidou, que você conhece também, o Marcelo Pranto. Sim. Ele convidou, eu fui conversar com o Nabil me esclareceu, eu fiquei impressionado com a estrutura que ele descreveu e Sim. tudo, fiz questão de conhecer, até porque com esses 20 anos de NEAD, eu conheço a dificuldade que é para você montar uma associação, montar um instituto, financiar esse instituto e ter resultados na velocidade em que os seus associados pedem. E era um momento em que a gente estava com a política comendo solta, com dificuldades de ir para um lado ou para outro, causando insegurança jurídica para a sociedade como um todo, mas principalmente para os empresários, risco tributário, risco trabalhista, uma série de coisas que só pioram o ambiente de negócio, não trazem melhoria. Sem E a dúvida. proposta era realmente ser uma instituição não ligada especificamente a um setor, mas financiada por vários setores, para aquele Exato. setor que tiver interesse, ter uma estrutura, manter essa estrutura funcionando, porque sem ela você não tem resultados rápidos. E o que eu vi que eles alcançaram em um ano, que foi quando eu fui convidado, me surpreendeu, porque realmente o avanço foi muito grande. A participação na frente parlamentar do empreendedorismo, que está sendo uma das mais exitosas com um Estruturadas, né? trabalho fantástico lá no Congresso. Isso me impressionou. E pelo fato de ser multissetorial. Ou seja, eu não estou pensando em privilegiar um ou outro setor. Nós vamos ver pautas que afetam a todos. Sim. O empreendedor, o empresário de maneira geral, esteve afastado de Brasília por muito tempo. Deu espaço para que crescesse a política e as brigas e as pautas sindicais dos trabalhadores, mas as pautas empresariais, que geram todos os empregos para esses trabalhadores, ficaram adormecidas por muitos anos, sem grandes líderes fazendo o seu papel, exercendo seu papel, fazendo sua lição de casa. Porém, quando aparecia algum, era muito ligado a um setor específico, que trazia benefícios para aquele setor, mas muitas vezes esbarrava em outros setores que acabava complicando a vida. E eu notei a presença das pessoas de gabarito, de nível, autoridades e pessoas com uma formação política, econômica e Sim. social muito boa, com uma intenção
maravilhosa de trazer, de gerar empregos, de trazer um melhor ambiente de negócio, de trazer segurança jurídica, que são as pautas Sim, principais sem dúvida. do IUB, fazendo eventos, apoiando candidatos que têm propostas com afinidade, sem desmerecer os outros candidatos, mantendo proximidade com todos os partidos, com todas as agremiações, eu achei que precisava fazer parte. Não adianta ficar reclamando. Se você Exato. tem que participar, tem que trabalhar. Se não quer, não tem tempo de trabalhar, ajuda a financiar, ajuda, porque tem quem trabalhe. Hoje existe uma estrutura bem feita, e eu vi essa estrutura está desenvolvendo um papel parlamentar fantástico. Então eu convido também, eu reforço o convite do Marcelo, porque dá resultado. Muitas vezes esse resultado não acontece da forma como você gostaria, como Principalmente na o ouvinte, velocidade, né, o doutor? espectador gostaria, mas Exato. porque é política. Nós nos afastamos muito tempo da política, e esse trabalho tem que ser exercido de forma política. E o IUB está aparelhado para isso, na figura do Nabil, que faz um trabalho exemplar, e isso leva tempo, empenho, trabalho e custa. E esse custo, ele é barato perto dos resultados que nós podemos alcançar. Exatamente, doutor. Eu assim, sou fã do Nabil. Ele abriu mão da vida dele para tomar conta disso com, assim, e faz com. Eu nunca vi Faz com carinho. assim, o amor que ele tem e a forma como ele. Primeiro que ele é um lorde, né? Sim. E ele sabe se lidar muito bem no ambiente Se relaciona empreendedor. muito bem, Então ele se consegue coloca muito manter bem. aquela relação, porque é óbvio, onde você tem grandes pessoas, lá você tem grandes empresários, às vezes você tem uma vaidade ou outra, mas cara, é Sim. impressionante como você senta numa mesa do Yubi e parece que as pessoas estão no mesmo nível. Você conversa, poxa, lá eu tive acesso ao Flávio Rocha, eu tive acesso ao Daniel Randon, eu tive acesso ao senhor, tive acesso ao Jorge, tive acesso poxa, o Jorge Fora os Gerdau. parlamentares que frequentam Assim, a sede, sem as contar os reuniões. políticos que a gente Sim, teve. Por exemplo, o Tarciso, eu conheci lá, tive com ele umas 2 vezes. Foi lá que eu formalizei o meu apoio a ele. Falei, cara, fiz campanha para ele, porque realmente ele se mostrou ser um sujeito muito capacitado e bem intencionado. Né? E ali você teve várias presenças, né? Não, ali também não tem um partido, né? São vários não, partidos não, vários representados partidos. e a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo também as pessoas, né? Você tem Então, de verdade, o representantes de Yubi, todas as vertentes ali. então o Yubi realmente é uma frente que tem crescido e o seu Nabil está de parabéns. Vou sempre defender essa causa, sou um defensor e acredito muito no trabalho do Yubi. Doutor, como é a tua vida no dia a dia? Vamos esquecer um pouco de trabalho agora. Quais são os seus hábitos, doutor? Você é um cara que se cuida, a tua alimentação, você tem algum hobby, você gosta de academia? Sim. Como você gosta de filosofia, de leitura? Como é que é a sua vida? Como é que você se Eu sou organiza muito assim? de família. Quando todo bom italiano, eu sou muito de Não tem jeito, família, né? quer dizer, ter todo Característica. mundo do lado ali, as É filhas, italianada. netos, sempre tá junto, quer dizer, troco qualquer Encontro coisa social, para né? um encontro à mesa, com vinho, com boa conversa, Ah, com queijo e pão. Para mim tá ótimo. sensacional. Amigos, sempre vendo com Porra, amigos. doutor, tinha queijo e vinho aqui pra gente É, tomar, mas tudo bem. Aqui o nosso grande amigo Jorge, aliás, Jorge, abraço pra você. Deixou uns vinhos maravilhosos da Jorge Bischoff. eu gosto muito de viajar, faço algumas viagens em família, com minha esposa, e tento fazer pelo menos uma por ano com uma viagem cultural. Eu uso muito os trabalhos da Latitudes, né, que é a agência de turismo da Casa do Saber. Eu faço as Hum, viagens com o Luiz Felipe Pondé, gosto muito do nossa, o Luiz Pondé. Felipe. Aliás, Aprendi muito com ele. pode contar uma história curiosa do Luiz Felipe? Uma vez o Luiz Felipe Pondé, ele no Instagram, ele soltou um desafio. E quem criasse a frase mais interessante ia ganhar um dia com ele e uma premiação. E nada mais do que eu, um amante da filosofia, eu ganhei, eram 3 prêmios, então eu passei uma tarde com ele, eu não conheço ele assim. Então, mas Sim, foi mas muito excelente. O nível intelectual dele é realmente demais. marcante. Então eu imagino a Casa do Saber. Por muito tempo eu fui membro ali, né, assinante. Eu gosto muito do conteúdo dele. Tem Eu conteúdos li uns 3 livros fantásticos. do Pondé, eu gosto muito do que ele escreve.
Até aquele mau humor dele, eu gosto, Não né? tem mau humor, não É, tem. Não. não, Então eu procuro sensacional. reservar uma viagem por ano com eles. Sempre tem coisas Sensacional, boas. doutor. Vou perder a próxima agora, Você é porque mais Europa ou mais Estados Unidos, doutor? Qual que é a tua... não, a gente acaba indo muito mais para a Europa, porque tem Ah, eu muito sou mais apaixonado cultura para pelo velho você mundo também, estudar, é muito doutor. mais filosofia. Eu tive numa viagem com eles que foi até mais longe. Foi Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Uau. Foi muito legal. Lugares que eu não iria sozinho, Sim. né? Mas não vou poder ir na próxima porque vai nascer minha netinha, a filha da minha segunda filha, bem na época em que a gente estaria viajando, então não vou poder ir agora. Então eu me dedico à família, gosto de ir para a praia, tenho uma casa no interior que eu gosto de frequentar, mas Sim. é sempre muito, muito junto à família. Meus hobbies são esses. Gosto de academia, aliás, não gosto de academia, mas faço Somos dois, rotineiramente. doutor. Rotineiramente, como todo bom médico, eu era ótimo para dar conselho, mas só comecei a seguir quando passei mal. É. Então, hoje eu me habituei, eu faço ginástica regularmente 3 vezes por semana, pesado, aeróbico, anaeróbico e tudo, e tento me cuidar. A longevidade não vem de graça. E a alimentação, doutor? Você é um cara que... Eu limito, eu tento limitar, mas eu não sou aqueles fanáticos por dieta, não. Eu gosto de comer aquilo que eu gosto. Então, comidas italianas, massa, Ah, carne, essas tem coisa coisas. melhor no mundo, Mas né, doutor? tento dar uma equilibrada e tudo, mas muita fruta, eu É adoro que você come um fruta. pouquinho a mais, o outro você dá equilibrada, natural, né? Sempre assim, sempre É, para eu gosto muito manter. do jejum intermitente, sabia, doutor? É. Eu faço isso. Em média, de 14 a 16 horas eu me O que eu mantenho. faço é treinar em jejum. Eu não como antes É, eu do também gosto. treino, porque eu trabalhei durante 20 anos, saía de casa de manhã cedinho, sem tomar café, sem nada, Eu ia gosto almoçar. também. Tomava um cafezinho preto, às vezes no É, hospital, antes de uma é. cirurgia, ou quando parava numa visita de home care, sempre alguém oferecia alguma coisa, era isso. Ia só almoçar depois. Então, a minha vida é isso, quer dizer, eu gosto de estar com os amigos, com a família, conversar, tomar um bom vinho, Ah, não tem viajar quando coisa. possível Sim, que e ir legal. um pouco para a praia também. Ah, que é uma delícia, né? E essa parte de filosofia, bom, eu sou um apaixonado por filosofia, né, doutor? Eu disse, hoje o meu estudo maior vem na área do estoicismo, que eu gosto muito, principalmente Marco Aurélio, Sêneca, eu realmente gosto bastante, então fui entender lá desde o início com Zenão de Sítio e fui passando o que começou na Grécia, depois parte para a parte europeia, mais especificamente ali no Império Romano, aí você tem como grande pilar Marco Aurélio, mas você tem Sêneca Vai também, embora. tem coisa muito boa, né? Mas enfim, eu sempre falo que eu sou um socrático, começa ali minha paixão, eu estou sempre em busca do desenvolvimento, só sei que nada a ser para mim é uma É realidade. sim. Para quem tem a filosofia do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo ao longo da vida, para mim esse foi um grande... me gerou muita paixão pela filosofia, É começou lá em gostoso. Sócrates, Platão, depois veio Aristóteles, toda gosto muito de São Tomás de Aquino, Tem de muita Santo coisa. Agostinho, então assim, tem muita coisa bacana. Hoje minha visão é mais ligada ao estoicismo, mas sem dúvida a filosofia ela é apaixonante demais, né, Pois doutor? é, faz você pensar em muitas coisas que você acha que estão certas ou que estão erradas, mas você não entende bem o porquê. Ele te dá uma certa conforto e uma certa explicação, Sim, você sem passa a dúvida. entender. Eu não sou tão apaixonado, não estudo tanto, eu tenho uma preguiça de ler muita coisa, né, porque são livros grandes, intensos, e às vezes eu não tenho a paciência de ficar lendo, mas discutimos muito tudo, passamos por tudo isso com o Pondé nas viagens, quer dizer, Eu imagino. sobre Deve ter sido estoicismo. sensacional. Ele não sabia desse passeio Ah, organizado pela tem, Casa do tem. Saber. É muito bom. Tem vários, na verdade. Eles fazem com vários hostess lá, vários. Tem filósofo, tem professor de história, tem Uhum. físico, tem de tudo. Se aborda de tudo em várias das viagens lá. É que eu acabei gostando mais desse estilo, então eu faço essas viagens aí, que eu recomendo. Se quem puder. Eu gosto muito do conteúdo deles, doutor. Eu fiz inclusive uma faculdade online que foi aquela. A pouco eu nem coloco. Foi ali foi muito mais curiosidade, né? Que eu Sim. fiz com o Pondé também, foi um dos professores ali.
na PUC também de filosofia. Estudei ali, nem cheguei a me formar, mas Lá fiz no ali Labo. um ano e tal. Esse- Estudei bem, foi muito legal, assim, o aprendizado. E eu acho que o que vale é as reflexões, né, Sim. doutor? Um homem que não, como que é? Uma vida não refletida Não, não vale a pena e ser e vivida, né, fora que doutor? as pessoas que você conhece nessas viagens, sempre tem alguém, você fortalece uma amizade, gente que você revê, outras que você acaba conhecendo e fica uma amizade bem gostosa. É isso. Doutor, aliás, doutor, hoje ontem a gente passou numa gravação por uma Uhum. experiência que eu fiquei realmente impressionado com a qualidade da pergunta do meu amigo. Doutor Davi, nosso diretor, ontem você arrebentou com o Jorge, pensou em uma grande pergunta e foi muito bem e muito elogiado pelo Jorge. Qual é a pergunta do Davi Nunes hoje para o doutor Ari Bolognese? Cara, vamos lá. Você foi contando, né, sobre suas experiências como médico e tal. E uma dúvida que eu tenho, né, quando você faz a faculdade de medicina e tudo mais, você, né, faz o juramento da medicina, de Uhum. tomar conta das pessoas e tudo mais. Em algum momento, isso acabou tornando um peso, ou então ocorreu algum caso onde esse juramento foi um peso, ou para você, ou para a equipe que cuida de alguma pessoa, tipo, cara, eu estou fazendo isso unicamente por causa da minha profissão, ou então esse amor por pessoas sempre existiu e vai continuar? Olha, nunca passei por isso. Doutor, posso só, como ele É, está sem o microfone, então assim, o Davi, contexto, não sei se deu para todos ouvirem, mas vamos lá. Então o Davi diz o seguinte, o doutor, como todo médico, fez um juramento de medicina. Então o Davi, em síntese, pergunta sobre o amor à profissão e sobre os desafios para você seguir esse juramento. Em síntese foi isso, né, doutor? basicamente. Na verdade, o juramento não te torna uma pessoa ética. Ou Uau. você é, ou você não é. Você foi formado daquela maneira, você já tem seus princípios morais e tudo mais. O juramento é uma forma de externar isso e nunca foi um peso para mim. Nunca passei por situações difíceis. Eu até entendo que possa acontecer, por exemplo, como dizem do sigilo médico-paciente e do sigilo sacerdote e o seu religioso ali, né? Que confessa muitas vezes alguma coisa que ele não pode passar para ninguém, são coisas graves. Na medicina, eu já vi pessoas que passaram por isso, de saber, de alguém que cometeu algum crime não poder falar tal. Nunca me aconteceu nada disso que poderia ser uma coisa que me colocasse num dilema ético, vamos dizer assim. Mas todos as possibilidades disso dentro de um exercício normal da medicina, o relacionamento com o médico, o paciente, com família, com tudo mais. Nunca me desviei dessa ética e sempre tive muita empatia, muito carinho com alguns pacientes, inclusive entendendo, às vezes, alguns que não entendiam a nossa posição e brigavam conosco muitas vezes, né? E eu tive até a possibilidade de ter pacientes que o meu primeiro contato com eles foi uma briga porque estavam reclamando de demora de atendimento, esse tipo de coisa. Depois teve pessoas que viraram meus pacientes, na forma como a gente trata, né? Então eu acredito nisso. O juramento ele é muito bacana, muito bonito. Pode ter algumas adaptações ao longo da história, vamos dizer assim, mas a pessoa já nasce ética. Ou ela é formada, vem de um berço que traz essa ética. Isso é o mais importante, eu acho. E a empatia é fundamental quando você vai lidar com pessoas estranhas que estão sofrendo e estão te procurando para aliviar o sofrimento, né? Se você não tem isso, pode até ser médico, mas vai fazer diagnóstico, vai ser patologista, vai fazer alguma coisa, você não precisa atender ninguém diretamente, né? Mas a maioria dos meus colegas são assim. Davi, o filósofo, porque assim, depois de Marco Aurélio, Sêneca Bem e só, Epiteto, vem agora Hipócrates aí. vemos Davi Nunes com suas perguntas. Davi Nunes agora vai ser apelidado, a partir de agora, chamar de o filósofo. Ele perdeu o cargo de diretor e agora vai ser de Davi Nunes, o nosso filósofo. Doutor, que legal o nosso bate-papo.
estamos chegando ao fim, já estamos a 1 hora e quase 1 hora e meia falando, doutor, passou tempo rápido. Doutor, sensacional a experiência. Muito obrigado pela sua visita. Assim, eu fico muito feliz de ter podido compartilhar com as pessoas que assistem a gente um conteúdo tão rico, de uma pessoa tão especial e tão bem preparada como você, um vencedor, um empresário, um médico muito dedicado e que hoje tem aqui muito a contribuir com o nosso país. Então, doutor, muito obrigado. E, por favor, deixe também suas mídias sociais. Como é que as pessoas acham você, doutor? Eu não uso muito mídia social. Meu Instagram, por exemplo, é fechado. É basicamente LinkedIn? minha família. LinkedIn entra um pouco, mas é mais o pessoal do meu setor mesmo que acaba Que te acompanha. acompanhando, né? Mas que é o Ari Bolognese, né? Esse daí. Ótimo, Eu legal. acabo é mais o relacionamento direto em eventos, esse tipo de coisa. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu gosto sempre de falar muito da Home Doctor e do Home Care, que se tornou minha paixão há 30 anos, basicamente. Nós começamos a bolar isso um pouco antes, então completaremos em dezembro 30 anos do primeiro paciente. Então é uma história de vida aí, que tenho que agradecer muito a minha família, que me suportou nesse período, porque o começo foi muito difícil, né? E recomendo para quem quer alguma coisa diferente, empreender. Empreender sem esforço não existe. Exato. Sem percalço não existe. Ser empresário é resolver problemas o dia inteiro. Se não tiver problemas, você não está tendo sucesso. É isso aí. Então, dica do doutor. Se você não gostar de resolver problemas, você não será um bom empreendedor. Certo, doutor? É isso aí. Então, muito obrigado, doutor Ari Bolognese. Ô, doutor, eu vou te falar, eu tava pensando, olhando para o doutor, o pioneiro daqui para frente, o homem que desbravou esse grande mercado, esse mercado da saúde no Brasil. Então, um dos principais responsáveis pelos serviços de home care hoje no Brasil. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas eu vou te falar, você me conhece. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Então, no Instagram, @MarceloSantoroOficial. Se você quer também seguir o Tudo Acaba em Business, temos muitos vídeos interessantes também, @Tudo Acaba em Business no Instagram. Tem também o meu LinkedIn, Marcelo Santoro também. E, claro, siga o Otimize Studios, a nossa casa, onde a gente grava esse podcast. Espero que você tenha gostado muito do nosso conteúdo. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. Fui. Valeu, doutor. Um abraço. Um abraço a todos.